Fala pessoal, beleza? Alex aqui para mais um vídeo para o canal. Vamos dar uma olhadinha nas trades que rolaram hoje no EURUSD. Vamos aqui partir para o gráfico de 4 horas e dar uma olhadinha o que aconteceu. Semana passada, o preço, né, ele quebrou, umas semanas atrás, aliás, mais ou menos 30 de novembro, ele quebrou a estrutura para cima. E aí, com uma forte notícia, ele consumiu essa liquidez. Para mim, isso aqui não é quebra de estrutura, isso aqui é só um consumo de liquidez. E aí, depois, no decorrer da semana, ele, né, começou a, a, a descer, depois de fato quebrar esse fundo. Então, isso aqui foi um pullback, e aí agora é uma continuação do preço. Então, para mim, 4 horas é fluxo vendedor e estrutura vendedora, né? Porque ele quebrou este fundo, não quebrou este topo e tá possivelmente para vir testar essa zona de demanda. E aí, vamos aqui para o gráfico de 15, dar uma olhadinha. Opa, aqui. No gráfico de 15, a gente ainda trabalha dentro desse range maior aqui, no gráfico de 15 minutos. Isso é a minha visão, né? Então, o preço fez uma inversão de caráter aqui, e aí ele consumiu a liquidez, né? Então a gente está trabalhando dentro desse range. Este pavio aqui, não, para mim não é quebra de estrutura. Isso aqui para mim não é quebra de estrutura. Isso aqui para mim é um consumo de liquidez. Muitas pessoas consideram isso aqui como quebra de estrutura. Eu não considero. Eu prefiro quando o preço fecha abaixo do último fundo. Se ele fechasse abaixo, aí sim seria uma quebra de estrutura. Então a gente ainda está trabalhando dentro desse range aqui. Para mim, isso aqui para mim é tudo pullbacks, né? O preço está bem consolidado dentro do range do gráfico de 15. Tá bem complexo a leitura, mas se vocês treinarem a visões de vocês, vocês vão conseguir fazer boas trades dentro do range bem consolidado, né? E aí partindo para hoje, na quinta-feira, aliás, a gente estava trabalhando dentro desse range aqui. Então a gente tinha essa máxima, essa mínima, a gente estava trabalhando tudo aqui dentro. E aí o preço vinha, né, só quebrando estrutura para baixo, e aí depois ele inverteu para alta, e aí testou essa região aqui de demanda e consumindo essa liquidez aqui. Eu vou aproximar mais um pouco o gráfico. Ó, o preço tinha essa liquidez aqui, o preço foi, consumiu, e aí começou a fazer estrutura baixista. Uh, E aí depois que o preço, né, fez essa arrancada para cima, ele deixou zonas de demanda, né, no gráfico de 15 minutos, mas como o preço já começou a quebrar as demandas, era bem possível que ele vinha quebrar essas duas demandas aqui também, porque ele já veio quebrando demandas aqui em cima, né? Então quem estava no controle era a oferta, ó, oferta, oferta, aí aqui uma oferta aqui. Então, quem estava mandando o preço nesse momento era a oferta. E aí o preço, depois de fato, ele quebrou esse range aqui que a gente estava, né? Esse range maior aqui, porque o preço fechou abaixo do último fundo. Mesmo caso aqui, ó, isso aqui para mim não foi quebra de estrutura, só foi uma captura de liquidez. Por que eu falo captura de liquidez? Porque tinha fundos iguais aqui, ó, tinha esse fundos iguais aqui, bem aqui. Então o preço só deu uma paviuzada aqui, como diz o pessoal, e aí o preço já deu uma aceleração para cima. Então aqui só foi para mim um consumo de liquidez.
deixando essa micro linha de tendência, né, como liquidez. Então ele consumiu, mas deixou liquidez. E aí o preço veio, né, com forte movimento de queda, consumindo a liquidez e testando essa região de demanda no gráfico de 15. E aí depois ele começou, né, quebrar subestrutura, né, porque a gente estava trabalhando dentro desse range aqui. O range novo, né, de trabalho era esse topo e este fundo. Então se a gente traçar uma Fibonacci, cadê? Fibonacci, opa, se a gente for traçar uma Fibonacci, então tudo que está abaixo é compra, tudo que está acima é venda. Essa é a minha visão. Então eu vi que tinha muitas pessoas com viés diferente do meu, mas você tem que acreditar na sua análise, né? Então eu acreditei na minha. Depois que o preço rompeu essa última zona aqui de oferta, a gente ainda tinha essa aqui de demanda, desculpa. A gente ainda tinha essa aqui também, que ela foi ignorada. Demanda de 15. O preço, né, parou dentro dessa região aqui de 15, aí fez uma tentativa de pullback, e aí, né, teve uma aceleração de preço. Então, para mim, vamos aqui para o gráfico de 1 minuto para ver as entradas. Vamos olhar aqui. Na sessão de Londres, as únicas entradas que eu vi que foram bacanas foram essas três aqui. Por quê? Depois que o preço, né, de fato, ele quebra essa zona, quebra essa, e aí ele vem mitigar essa última zona aqui, o preço testou, né, essa zona de oferta, a última zona de oferta. Qual é a expectativa de o preço testar essa zona de oferta e, né, começar a quebrar este fundo aqui? E aí vir fazer fundos ascendentes, né? Mas não foi o que aconteceu. O que ele fez aqui, ó? Ele quebrou esta zona aqui de oferta, né, com preço bem forte, né? Depois ele começou a fazer o pullback e ele deixou esse último pavio aqui, né? Essa última pavio de zona de demanda. E se a gente traçar uma FIBO, a gente estava dentro do preço premium, né? Descontado, aliás. Então, como tudo que está acima a gente vende, tudo que está acima a gente compra. E aí o preço, né, veio testar esse pavio aqui. Se você não sentir-se confiante de pegar essa trade, você poderia esperar uma quebra, né, uma confirmação a mais, que de fato aconteceu, né, ele quebrou essa última região aqui de oferta, e aí veio na zona de demanda para testar, então aqui daria mais uma entrada. Se você não sentisse confiante também, você esperaria mais uma quebra, e aí o preço de fato quebrou, e aqui deu uma confirmação bem bacana, porque ele quebrou este topo, quebrou este, e aí quebrou este aqui também. Então foi 3 topos quebrados, né? 3 zonas de oferta quebradas, né? E aí depois o preço veio, consumiu essa liquidez, e aí depois tocou na zona de oferta, de demanda, desculpa, aqui mais baixo, dá para ver aqui, essa zona aqui, porque ela deixou em balance de preço, deixou liquidez, e aí o preço veio, consumiu a liquidez, testando a região, e aí o preço foi um movimento bem expressivo, né? Meus takes ficariam nessa região aqui, se eu tivesse pegado, porque aqui foi um flip, né? O preço tinha essa região de demanda, o preço respeitou, depois quebrou com o candle de força, deixando em balance de preço. A gente também tinha aqui em cima como possível alvo, né, do preço, mas eu prefiro deixar na primeira zona, é melhor garantir essa trade do que você estender o preço 20, topar e você ficar frustrado. Então, meus takes ficarão tudo lá. E aí, de fato, o preço
chegou lá, né, com bem bacana. Então aqui daria um para 15, um para 11 e um para 14. Então uma dessa aqui já paga o seu dia. E aí quando o preço chegou nessa zona de demanda, nessa zona de oferta, desculpa, no gráfico de 15, eu refinei para o minuto. Por que eu refinei para o minuto? Ó, o preço havia deixado esse topo aqui, o preço veio, né, desceu, testando essa região de demanda, e aí ele veio, consumiu esse topo, depois desceu, quebrando o último fundo. Então isso aqui para mim é uma mudança de caráter, o preço mudou, né, o caráter, voltou para essa zona de oferta para testar, depois de fato ele consolidou e quebrou. Então o preço, por que eu marquei esse pavio aqui? Porque depois da consolidação dessa, né, o preço desceu, consolidou, ele fez uma tentativa de alta, e aí depois desceu, quebrando o último fundo, e aí o preço veio mitigar essa região de oferta, dá para ver perfeitamente a zona de oferta, pavio, testou, então aqui já não, esse candle aqui não era uma zona válida, e aí o preço deixou em balance de preço aqui, quebrou esse fundo, e aí foi aqui que eu entrei na trade de hoje, né? Contra a tendência, né? Porque qual que é a tendência, né? Qual que é o fluxo, aliás? O fluxo é comprador, né? Mas eu vi que tinha potencial essa venda aqui. E aí, se a gente partir para o gráfico de 1 minuto, de 15 segundos, aliás, que foi a confirmação que eu tive, mesma coisa. O preço fez esse topo, fez este fundo. A partir deste fundo aqui, dessa zona, o preço consumiu a liquidez aqui, quebrou o último fundo, então ele deixou essa região de oferta, foi onde eu fiz minha entrada. Ele deixou liquidez aqui também, então eu coloquei o meu stop mais acima da região, né? Ele poderia vir, dar uma paviuzada e descer para consumir. De fato, ele não aconteceu, né? Ele simplesmente caiu. E meu take ficou exatamente nessa região aqui, ó. Por que nessa região aqui? Pelo fato de ele ter imbalance, né? Ó, imbalance. A gente tinha essa consolidação, ele quebrou o último topo, ele retraiu e aí de fato ele quebrou esse topo aqui mais extremo, deixando em balance de preço. E aí o preço veio mitigar certinho. A gente tinha essa outra região aqui também, mas eu prefiro sempre deixar na primeira região onde tem balance. Então aqui era a primeira região. Depois que o preço testou, né, essa região de demanda, o preço, né, fez uma tentativa de pullback, desceu, falhou, né, falhou em criar um fundo. Então aqui a gente já ficaria mais esperto, né, para uma possível compra. No minuto deu para fazer essa compra, mas ele está com a visão bem afiada, né, porque ó, a gente tinha essa última região de oferta, o preço quebrou essa região de oferta, deixando essa última região de demanda. O preço testou 50% e aí foi embora. Então aqui daria mais uma entrada. Stop mais ou menos. Vamos colocar o stop aqui, ó, 25 pontos. Tá bom demais. E o seu alvo aqui acima, porque aqui dentro do range do gráfico de 15 a gente tinha essa última zona não mitigada, né? Então deixou em balance, preço quebrou, fazendo a mudança de caráter. Então meu take seria aqui com certeza. E aí vocês podem ver que o preço reagiu, né? Quebrando já, né? Fazendo pullback, depois Encontrei isso na internet sobre preço. O preço fez um pullback, depois fez a aceleração para cima. Então, claro, a gente poderia deixar o alvo aqui em cima, mas eu sempre prefiro deixar no primeiro alvo, porque sempre vai te pagar, então não tem por que você estender mais. A não ser que você faz uma parcial e
e deixa o restante rolar. Então, fez uma parcial aqui. Depois que ele quebrar essas microestruturas, você colocaria o seu stop mais aqui em cima, né? E aí você acompanhando o preço. Depois que o preço veio mitigar uma região mais acima, essa aqui, porque ó, deixou em balance, aí ele veio mitigar, né? Deu umas vendas bem bacana, seguindo o fluxo, né? Quer dizer, o fluxo está comprador, mas o momento aqui era vendedor, né? Daria uma entrada bem bacana. Por quê? O preço varreu a máxima, depois varreu a mínima, então isso aqui é uma mudança de caráter. Daria uma entrada aqui, tranquilo, de venda. Acho que é aqui. Stop aqui, ou stop aqui, ó, mais assim, ó, porque ele poderia me mitigar, mas é preferência. Stop aqui. O preço quebrou este fundo, depois testou essa região de demanda, essa região aqui, ó, de demanda. O preço subiu, deixando liquidez, depois de fato quebrou essa região de demanda, o preço voltou deixando mais liquidez, e aí ele fez um micro pullback e voltou lá, né, para testar. E porque aqui daria uma venda bem bacana, ó, se a gente for no gráfico de 15, opa, gráfico de 15 minutos, ele deixou esse topos iguais, ó, na seção de Londres, deixou topos iguais, desceu, aí depois na seção de Nova York deixou esse topos iguais, então ele só veio consumir e fazer o pullback para continuação do pullback mais alto, né, para seguir o fluxo. Então ele fez um pullback para continuar o outro pullback, é meio estranho falar isso, mas é isso aí. Então daria mais entradas aqui, né, seguindo esse momento do preço. Então o alvo seria aqui, né, porque era a última zona não mitigada. Então daria esta entrada, daria esta aqui também de venda, né, que ele veio, deixou liquidez, consumiu, alvo aqui abaixo, mais ou menos 2 pips. E aí depois o preço deixou liquidez aqui também, ó, liquidez, mais uma entrada de venda, bem bacana, stop acima da máxima aqui, e o take aqui. Aqui deu uma entrada nos 5 segundos, uma entrada bem maluca aqui também, mas não vou mostrar porque já está acabando o meu tempo. E aí o preço deu essa aceleração muito forte, e aí ele veio testar uma região extrema aqui no gráfico de 1 minuto. Por que essa região extrema? Vou mostrar para vocês. Dentro da seção asiática, o preço vinha fazendo topos e fundos menores, né? Então formou esse fundo, formou esse topo, quebrou, formou esse fundo, formou esse topo, formou esse fundo, formou esse topo, e aí ele consumiu, né, essa liquidez que tinha aqui, e depois de fato ele deu uma aceleração de preço, ignorando essa região aqui, região de oferta, né, de demanda, desculpa. Então isso aqui para mim é um breaker block, e aí de fato ele veio consumir, veio testar aliás, né, veio testar o breaker block, testou o breaker block, quebrou o último fundo, no 15 segundos dá para ver, daria uma entrada, e aí você botaria uma ordem aqui, mas eu acho muito arriscado. E aí o preço veio, né, começou a fazer forte movimento de queda para possivelmente testar esta região aqui no gráfico de 15, essa última zona de oferta, de demanda do gráfico de 15. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários aí, ou me chama lá no Instagram. Falou, pessoal. Até mais.